O movimento dos trabalhadores sem teto gera polêmica ao usar o nome de Deus em vão. Mas qual é a verdadeira lição por trás dessa polêmica? Bom, fique até o final deste vídeo para descobrir uma verdadeira lição de vida, baseada no verdadeiro entendimento bíblico, que nunca defendeu atitudes como queimar pneus. Eu sou Marcelo Pontes e este é o Verdade Política, um canal que busca revelar o filme preto e branco da nossa política. O movimento dos trabalhadores sem teto, assim como outros movimentos, estão confortáveis em criar provocações de cunho religioso. Na Sexta-feira Santa, uma de suas postagens ganhou repercussão. Em uma imagem em que Jesus Cristo aparece na cruz, romanos soltam a frase: "Bandido bom é bandido morto". Neste momento, os seguidores de Cristo devem repetir as palavras daquele que morreu por nós: "Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem". O Brasil vive um momento de muita ignorância e intolerância, fruto de uma guerra espiritual. Hoje não é sexta-feira, mas continua sendo um dia especial. Neste dia, o Filho do Homem descansou, e no dia seguinte, domingo, ressurgiu dos mortos em grande glória. O dia de descanso é uma oportunidade para reflexões. E é exatamente isso que faremos nesse dia sagrado. A esquerda muitas vezes usa o nome de Deus em vão para justificar seus ideais de mundo. Digo isso porque na prática, esses ideais divergem do que é ensinado na Bíblia. A Bíblia é um livro de sabedoria, tanto que foi o primeiro livro a registrar como a democracia é bela e como o autoritarismo estatal é prejudicial. No Brasil, o Estado é centralizado em Brasília, conforme os ideais de esquerda estabelecidos pelo caudilista Getúlio Vargas. Sim, foi JK quem construiu Brasília, mas foi Getúlio quem a idealizou nos mínimos detalhes, conforme sua visão ideológica. Dom Pedro II, imperador do Brasil, defendeu um modelo de estados federativos, semelhantes ao sistema dos Estados Unidos. Ele acreditava na descentralização do poder, com uma forte autonomia concedida às províncias dentro do império. E quando ele estava preparado para implementar a sua ideia, sofreu um golpe militar articulado pela minoria republicana. Na Bíblia, Deus era contra o modelo de reinos. Na época, havia juízes, que representavam os estados federativos. Os juízes eram líderes temporários que buscavam pacificar os conflitos e disputas entre o povo. Ninguém possuía interesse de Estado, muito menos de poder. Na imagem, o MTST buscou rotular os cristãos como pessoas que teriam pregado Jesus na cruz, pois ele merecia. A palavra bandido bom é bandido morto é uma referência à frase que muitos conservadores usam. Deus é amor, mas também é justiça. Deus ama o pecador, mas não tolera aquele que mata deliberadamente aqueles que ele ama. Os filisteus eram inimigos de Israel e não mediam esforços para matar o povo de Deus. O famoso gigante Golias era um filisteu e maior símbolo de guerreiro daquele povo no contexto bíblico. Golias não morreu com uma pedra na cabeça, segundo muitos acreditam, mas sim por sua própria espada. E, lançando-se o filisteu sobre Davi e estendendo-se este logo com a mão, como tirou uma espada e lançou mão dela, e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. E os filisteus, vendo que o seu herói era morto, fugiram. Portanto, Deus é amor, mas também é justiça. É claro que o contexto da morte de Golias não deve ser aplicado no mundo contemporâneo, onde as leis
vigoram. Entretanto, no contexto bíblico, Deus irá julgar cada um por seu coração. Ninguém pode condenar um policial por usar força letal quando ele percebe que sua única alternativa diante de uma ameaça iminente é neutralizar o agressor para proteger a si mesmo ou a outros. Bom, e é esse o entendimento da maioria das culturas pelo mundo. Davi foi escolhido como policial da época e obedeceu às ordens do primeiro rei de Israel, Saul. Mas, curiosamente, foi o primeiro homem na Bíblia a se rebelar contra o Estado por entender que o rei vira um tirano, um homem tão perigoso quanto Golias. Saul se desviou daquele caminho original, tão difundido pelos juízes, e com isso amargou, morrendo nas mãos dos filisteus. Tirando a parte histórica, aqueles familiarizados com a Bíblia reconhecem que o livro de Juízes simboliza a redenção de um povo, enquanto o livro de Reis retrata a decadência dos estados e seus respectivos reis. Se os reis tivessem andado com Deus, o reino de Israel não teria caído. Entretanto, a estrutura de poder corrompe qualquer homem. Até o rei mais sábio, Salomão, se corrompeu no processo. É por isso que nenhum povo deveria lutar para dar mais poder ao Estado. A militante Crisca Carvalho, na conta Crisca Pimentinha, fez pior que o MTST. Criou a versão histórica de um Jesus palestino. Como um bom estudioso, tanto da Bíblia quanto de outros livros históricos, busquei contribuir para esclarecer aquela confusa panfletagem. Nem existia a menção da Palestina no tempo de Jesus. Jesus era judeu e ponto final. A menção mais antiga, e mesmo assim errada, leva aos filisteus, considerados inimigos dos israelitas e inimigos de Deus. Fábio Mendes tentou mais uma vez defender que Jesus era palestino, e outra aula de história. Na época em que Jesus viveu, a região onde ele realizou seu ministério era conhecido como Judéia. O nome Palestina só foi surgir pela primeira vez em um tempo não determinado após a destruição do Segundo Templo em Jerusalém, em 70 d.C., como forma de desassociar a região de sua herança judaica e reforçar a presença romana na área. Bom, para minha surpresa, mesmo usando a palavra erro, muitas pessoas começaram a defender os filisteus. Aí eu falei, que merda é essa? Bom, não tive escolha. Mais uma aula de história. Os filisteus eram um povo que habitava a região costeira da Palestina na antiguidade e frequentemente entrava em conflito com os israelitas. Por exemplo, em Juízes 3:31, há uma referência ao herói israelita Sangar, que matou 600 filisteus com um boi aguilho. Além disso, ao longo dos livros de Juízes, Samuel e Reis, são descritas diversas batalhas e conflitos entre os israelitas e os filisteus. Claro que a política contemporânea mudou o entendimento histórico após a colonização dos ingleses. Por isso digo erro. Entretanto, no contexto bíblico, filisteus eram inimigos e ponto final. Como toda democrata lulista, ela representou bem o partido ao fechar o espaço a qualquer posição discordante. Uma posição claramente antidemocrática. Jesus Cristo foi a fonte primordial que nos salvou da morte, mas não do pecado, pois mesmo após a morte, o pecado ainda habita entre nós. Por isso termino esse vídeo da mesma forma que comecei, com reflexão. O sábado é igualmente sagrado, dia de reflexão. O Filho de Deus é o remédio e o Espírito Santo a bula.
O Filho de Deus é o remédio para a alma, e o Espírito Santo é a orientação divina, a luz para todas as jornadas da vida.